Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmos de número 9 e vamos ler daqui o versículo 10. Salmos 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que conhece a profundidade do nosso coração, dos nossos corações, antes mesmo que a palavra ou a queixa ou a inquietação chegue aos nossos lábios. O Senhor conhece o nascedouro delas. E nós queremos te pedir hoje de um modo muito especial por cada uma dessas irmãs. O Senhor conhece o deitar e o levantar de cada uma de nós. O Senhor conhece e traduz as lágrimas que são derramadas por cada uma de nós. Que o Senhor venha hoje de um modo vivo, de um modo especial, falar conosco, trazendo renovo e consolação aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, porque as tuas filhas ouvem no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu queria dizer ao grupo: tenho ouvido as queixas de muitas pessoas, não necessariamente dessas pessoas que estão aqui, mas tenho ouvido de viva voz, tenho ouvido presencialmente, tenho ouvido através de textos. As queixas são muitas, sobretudo em relação às famílias, aos filhos, aos netos. E todas nós estamos necessitadas de uma intervenção poderosa de Deus nessas vidas. Que o Senhor entre com providências, com a solução para aquelas coisas que nós não sabemos como fazer. Ouvimos, oramos, entregamos ao Senhor, sempre dizendo que a vontade soberana dEle seja feita nessas situações. Mas a primeira coisa que eu queria dizer a vocês no dia de hoje é que o Senhor não abandona os que o buscam verdadeiramente. Tem buscado o Senhor, tem orado pela situação, a resposta está vindo, está sendo preparada. E eu queria encorajá-los hoje, encorajá-las presencialmente, encorajá-los de uma maneira geral, aos que vão ouvir pela internet, a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos e as suas estratégias. E diga-se de passagem, não tem sido fácil compreender esses caminhos e essas estratégias de Deus nos últimos tempos. Este salmo é de ação de graças. Aqui o salmista exalta o nome do Senhor por todos os seus feitos. Não se conhece a situação histórica que inspirou este poema de Davi, mas sendo ele um homem de muitas demandas, não é difícil imaginar as lutas e perseguições enfrentadas por ele. Muitas vezes os inimigos do homem são os da própria casa, aqueles no meio da sua própria parentela. E essa afirmação, título, é uma afirmação gloriosa, sobretudo em tempos de incertezas e de tanto desalento no meio do povo de Deus. Parece que não há segurança em lugar nenhum. Há lutas por fora, temores múltiplos por dentro e uma sensação de desamparo tão grande que nem em casa nos sentimos seguros. E isto não é um privilégio de cada uma de nós, nem do nosso estado, nem do nosso país. Isso é uma coisa que tem assolado o mundo nos últimos tempos. Você liga a TV para assistir um noticiário, a gente fica perplexa.
com as notícias que chegam, com tudo aquilo que tem assolado o mundo inteiro. Isso sem falar na falta de confiabilidade, nas emboscadas que a vida nos prepara, mesmo a nossa revelia. Isso faz lembrar os insondáveis caminhos de Deus. Na vida de um servo de Deus, escuta só isso aqui: até quando tudo dá errado, dá certo. Porque tem um propósito lá na frente que no momento em que a gente está atravessando o estreito, a gente não enxerga. A gente quer sair daquela agonia. E o Senhor diz para cada uma de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há duas verdades aqui que tranquilizam o nosso coração quando estamos atravessando esses momentos difíceis. Primeira verdade: para confiar é preciso conhecer. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o nome do Senhor confiam nele, sim. E conhecer aqui não é apenas um saber intelectual, teórico, mas experiencial, de como o Senhor andar. Esses sabem o que significa servir e seguir ao Cristo. É ter presença, socorro, segurança e suprimento sempre. Jó, o servo sofredor do Senhor, depois de sua experiência dramática, ao final do seu livro poético, responde ao Senhor nos seguintes termos. Escuta só isso aqui. Ele disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42, de 2 a 5. Eu tenho pensado muito em nossas vidas enquanto cristãos. Quanta pergunta tem povoado a mente de todos nós. São porquês e paraquês sem conta, insistentes. Quanta coisa não faz sentido algum ao nosso limitado entendimento. Contudo, nada em nossa vida é obra do acaso, é aleatório. São tantas situações dolorosas que temos que enfrentar. Misericórdia. E nesses momentos, as forças se esvaem quase completamente. Perguntamos ao Senhor a razão de tudo, pedimos que Ele sonde o nosso coração para ver se há em nós caminhos maus, e como respostas, só um silêncio quase enlouquecedor. O que consola é saber que o silêncio de Deus significa um tempo de grandes preparações. E eu queria reafirmar isso. Está esperando uma resposta da parte do Senhor? Ele está preparando aquilo que nós temos esperado tanto. Em segundo lugar, o Senhor não abandona aqueles que o buscam verdadeiramente. E o texto diz: pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O salmista, em outro salmo, pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A saída nos é também apontada no versículo citado no início. O Senhor não abandona os que o buscam verdadeiramente. Ele é um pastor que não abandona seus escolhidos. Nada nos faltará quando verdadeiramente formos ovelhas do Senhor, ou se somos ovelhas do Senhor, o supremo pastor. Nem tribulação, se esta fizer parte de sua estranha pedagogia.
Em seu cântico ele diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. O Senhor socorreu o salmista de modo visível contra todos aqueles inimigos reais que demandavam sua vida e paz. Mas ele não fez isso apenas no passado com o salmista. Ele faz, continua fazendo ainda hoje, e de um modo assombrosamente maravilhoso. Tudo que temos é confiar, tudo que temos a fazer é confiar e esperar no Senhor. O que somos levados a refletir a partir dessa palavra? Em primeiro lugar, quantas vezes já não nos sentimos à deriva, à semelhança do salmista, perseguidos, assolados, caluniados, fustigados por inimigos humanos que se colocam como instrumentos de seres espirituais do mal. Contudo, o Senhor é nosso alto refúgio quando nos oprimem e torre segura na hora da adversidade. Em segundo lugar, o salmista em sua oração ainda diz: aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Parece que a natureza daquela luta era institucional, ou seja, vinha do poder constituído. A semelhança de tudo que temos visto em nosso tempo. Quantas lutas têm acontecido no mundo, no nosso país, de forma institucional. E muitos crentes vão para a rua fazer baderna, fazer quebra-quebra, esperando por respostas. Essas respostas não vêm. Batalha de crente é ganha de joelhos diante do trono da graça. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. E quando você entrar no seu quarto, não entre para dizer a Deus o que é que ele tem que fazer, porque tem isso. Muitos se atrevem a dizer a Deus o que é que ele tem que fazer nas situações, tanto pessoais como em termos de nação, de mundo. Diga: Senhor, apresento diante de ti a minha queixa. Está difícil demais de compreender tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, mas os meus olhos estão postos em ti. Confiemos, busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Muitas vezes nós vemos crentes novos fazendo as maiores loucuras para obter respostas. Mas como crentes velhos, antigos na fé, temos que dar o exemplo, buscando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Aí vem o terceiro ponto. Quanta semelhança com as nossas lutas, não só em termos de país no qual habitamos, mas as lutas pessoais e os temores que nos assombram. Que nós possamos orar: levanta-te, ó Senhor, e pelas misericórdias do teu Filho Jesus, julga a nossa causa contra os nossos adversários. É muito fácil você achar que determinadas pessoas, porque usam palavras tiradas daqui, fora dos seus respectivos contextos, que essas pessoas são de fato cristãs. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de fato de Deus. É tempo do povo de Deus, sobretudo esse grupo que já está na caminhada há muito tempo, há
amadurecer na fé, todos nós. E que possamos dizer: Senhor, eu não estou enxergando um palmo adiante do meu nariz nessa situação, mas os meus olhos não estão na situação, estão postos em Ti. O Senhor é aquele que conhece o deitar e o levantar de cada um de nós. E eu quero repetir mais uma vez: o Senhor conhece o nascedouro das nossas inquietações, aquilo que está lá dentro. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, repito, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que Ele traga revelação de tudo aquilo que tem inquietado verdadeiramente os nossos corações. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje, e que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas continuamente pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.